Mais capítulos da Vaza Jato. O Supremo Tribunal Federal liberou o compartilhamento da íntegra das mensagens vazadas entre o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato com a defesa do ex-presidente Lula. A gente vai receber de novo Marcelo Shoa, advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que ontem participou no finalzinho do jornal e eu tinha prometido e pedido para ele voltar hoje para a gente fazer esse acompanhamento. Bom dia, professor, como vai? Bom dia, Maria Tereza. Que bom, né? Ontem foi no finalzinho, hoje vai ser mais para o começo. Exato. É um prazer sempre participar, viu, Maria Tereza? Um bom dia a todos que assistem o Bom Dia Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. Obrigada, professor, isso mesmo. Bom, para começar, quero saber como que você avalia essa decisão tomada, então, pela 4-1, né? Só o Edson Fachin, como era esperado, considerou que não era o caso, mas os outros, Lewandowski, então, reiteram uma decisão anteriormente tomada e os outros ministros também. Como que você avalia? Maria Tereza, eu já imaginava que a segunda turma fosse decidir dessa maneira. Não só eu, mas boa parte do quadro jurídico nacional. Porque esses últimos vazamentos não, essa última exposição de dados que o STF apresentou, agora periciados, né, que foram recolhidos na Operação Spoof, mostram que a Lava Jato ela extrapolou todas as condições mínimas necessárias para ser compreendido como uma operação judicial correta. Na verdade, há uma completa deturpação de todos os mecanismos de investigação, de todos os mecanismos de instrução processual, inclusive de julgamento, e aquilo ali está muito esclarecido naqueles diálogos, de sorte que aquilo ali é de interesse público, porque não dá para negar que o resultado daquele julgamento, daqueles julgamentos, eles impactaram no futuro do país. Quer dizer, foi um candidato que deixou de ser candidato porque a Lava Jato impediu, houve um golpe em 2016 que a força da teatralização da Lava Jato, na sequência disso, houve a eleição de um candidato claramente fascista, que contou com o juiz que impediu o ex-presidente Lula de se candidatar como quadro, né, do seu governo. E aí o Brasil está aí com quase 230 mil mortes por Covid, com quebra de economia e etc. e tal. Então, assim, é lógico que esse material era público e o Supremo Tribunal Federal apenas agiu de forma correta. Não tem nada que esconder de informações que, inclusive, já foram periciadas. E que, claro, você sabe bem, podem servir e servirão para a defesa do presidente Lula, que está sendo injustamente perseguido há anos. Sim, sem dúvida. Chamou atenção nos votos o voto do Gilmar Mendes. Ele foi bastante contundente na justificativa, né, na explanação dele, e ele disse o seguinte: é chocante e constrangedor que procuradores e a defesa do ex-juiz Sérgio Moro questionem a autenticidade dos textos. A gente sabe que no processo jurídico, é claro, a defesa vai tentar se defender, né? Mas essa reiterada negação sobre fatos que, como você mesmo mencionou, professor, e a gente tem visto, são comprovados, aonde eles pensam em chegar? Não é, de certa forma, eles não estão terminando de queimar a biografia deles, que já está tão queimada na sua avaliação? Eu acho que essas pessoas já não pensam mais em biografia, Maria Tereza. São pessoas que não têm mais credibilidade, vão ficar na história do país, na lata do lixo, no cenário jurídico, não são respeitados. O que acontece é o seguinte: eles jogam com a contradição e com a mentira ao mesmo tempo. A contradição porque hoje mesmo eu vi notícias, matérias do Moro, eu mesmo postei no meu Twitter, o Moro em 2016 defendendo a exposição de mensagens que ele dizia que eram ilícitas, mas que deveriam ser apresentadas de boa fé, e que aquela captação de mensagens daquela maneira era possível. Em 2019, ele disse: olha, pode mostrar tudo, que eu não estou nem preocupado. Aí agora,
o Moro diz que as mensagens são provas ilícitas, a Procuradoria da República luta para que essas mensagens não sejam apresentadas, mas não adianta mais. Porque, independentemente, isso eu coloquei para você ontem, independentemente desse material, desse fato material ser apresentado ou não, os fatos no processo já demonstram a veracidade dessas informações, porque o que eles falavam acontecia. Absolutamente, assim, não há nenhum... Porque você pode até dizer, não, eu estava brincando de falar, não estava, não. Quando eles falavam, olha, eu vou fazer uma busca na ficha financeira do fulano e tal, ou eu vou tentar entrar em contato com o juiz para julgar imediatamente, ou então mude o procurador, tudo acontecia. A gente ficou sabendo agora, o que acontece é que com esse fato material a gente fica sabendo de mais coisas. Por exemplo, nós não sabíamos dessa intimidade que este grupo da Lava Jato, que inclui não só os procuradores, mas o Moro também, tinha com suíços e norte-americanos, né? Dessa maneira de sair discutindo divisão de dinheiro, né? Por exemplo, hoje eu tomei conhecimento que a Lava Jato, os procuradores investigavam a Valesca Teixeira, a advogada do Lula, a casa do Lula, do Cristiano Zanin, através de uma vizinha que prestava esse serviço de arapongagem. Nós estamos aonde, afinal de contas? Né? O que é isso? É um Estado em que existem leis e que existem regras e procedimentos, ou nós estamos num Estado em que é possível algumas pessoas utilizarem o direito para fazer qualquer tipo de perseguição porque não concorda com o posicionamento político ou porque não gosta da pessoa? Não funciona dessa maneira no Estado constitucional. E a Lava Jato, ela extrapolou tudo isso. Então, o que acontece é que ontem, embora essa decisão do Supremo Tribunal Federal tenha sido com relação ao fornecimento, à exposição desses diálogos, alguns ministros já demonstraram como é que vão se portar na hora do julgamento do habeas corpus, que vai decidir sobre a suspeição do juiz Moro, que não tem a menor dúvida de que agiu de forma parcial, que agiu de forma seletiva, que usou o direito de forma manipulada para incriminar, perseguir, incriminar e condenar um inocente. Então, assim, só que a Lava Jato é muito mais, né? No habeas corpus, o que vai ser discutido ali é se o juiz foi parcial ou foi imparcial. Sim. Porque se o juiz ele é parcial, o processo ele se torna viciado na essência. Então, todos os atos dali decorrentes, dentro do ponto de vista do processo, eles são radicalmente nulos, né? De tal maneira que aquele processo do Lula precisa ser anulado, não só aquele, mas todos aqueles em que esse juiz atuou. Nós não vamos discutir, não vai ser discutido no habeas corpus soberania nacional, ou a entrega da soberania nacional, ou a destruição da base de engenharia brasileira, que tudo isso aconteceu, né? Uhum. Mas alguns juízes já deixaram claro ontem que vão se posicionar de uma determinada maneira, tendem a se posicionar, e isso é muito bom, inclusive porque a ministra Carmen Lúcia ontem, Maria Tereza, acompanhou o voto daqueles que a gente já imaginava que decidiria pela entrega das mensagens. E o ministro Cássio Nunes também. Quer dizer, a Lava Jato, esta operação, que se dizia operação, que na verdade se assemelha a uma organização criminosa, com todas as suas conotações, ela agora está em maus bocados, viu? Sem dúvida, sem dúvida. Professora, eu tenho uma dúvida com relação ao Moro. Bom, você explicou, né, já a questão da suspeição do juiz Sérgio Moro com relação ao julgamento específico do ex-presidente Lula, mas eu queria saber, posteriormente, o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz, melhor dizendo, Sérgio Moro, pode ser implicado em algum eventual futuro processo, ou seja, ele pode ser responsabilizado por essa situação? Ele tem que ser, Maria Tereza. Não só ele, mas também o Dallagnol, todos os procuradores, possivelmente a doutora Hart também, que julgou no Marcela, copiou né? o Collor.
Marcela Hart, né? É, isso. Gabriela, não? Gabriela. Pois é, que julgou no copiou, colou, mas que também demonstra ali muita parcimônia com essa manipulação e colui com o Ministério Público. Todas essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Agora, claro, será em escala diferente a partir da contribuição que cada um deu no mal feito. O que eu posso dizer para você é que existem as responsabilizações administrativas e as responsabilizações criminais. Administrativa, o Moro já está fora do judiciário, né? Mas todos eles precisam perder os seus cargos. Isso eu acho, né? Mas isso será objeto de apreciação depois, de apuração e tal. Criminalmente, o leque de situações, de dispositivos no Código Penal que podem suscitar a discussão é muito amplo. Isso aí vai desde o enquadramento da lei na segurança nacional, porque efetivamente houve um trabalho em benefício de estrangeiros, na revelia do conhecimento das autoridades competentes aqui do Brasil, mas também tem corrupção ativa, corrupção passiva, abuso de autoridade, houve prevaricação, houve houve uma incriminação, né, de forma caluniosa, há calúnia envolvida, há difamação, há muita coisa, não é pouca coisa, sem falar nas inúmeras fraudes processuais que atingiram todas as pessoas que eventualmente vão aí ter a possibilidade de buscar uma reparação judicial também, porque você viu ontem, eu já venho batendo nessa tecla há algum tempo, o ministro Gilmar Mendes falar que a Lava Jato utilizava certos mecanismos que já são excepcionais no direito brasileiro como instrumentos de tortura. A Lava Jato utilizou condução coercitiva como mecanismo de tortura. A Lava Jato utilizou delação premiada dessa maneira, acordo de leniência dessa maneira. A Lava Jato, ontem saiu um diálogo do Dallagnol, em que ele coagia as pessoas. Então, é complicado, né? Então, assim, eu não saberia te dizer agora quais são os crimes, mas posso te garantir que um penalista faz uma festa estudando a quantidade de artigos que foram violados, porque não é uma situação comum. Imagine aí, fora tudo isso, Maria Tereza, você utilizar o aparato estatal que serve para realizar a justiça, né, exatamente para não fazer justiça. Quer dizer, não é o camarada que comete o crime diretamente, ele usa o Estado brasileiro, ele moveu a máquina pública para fazer todo esse destroço, e não estou nem falando aqui, para quem nos assiste, para você, dos prejuízos que isso teve para o Estado brasileiro, né? Estou falando só do prejuízo para as pessoas, da deturpação do direito, mas imagine a descredibilidade nas instituições, esse estado de calamidade que a gente está hoje, a eleição que jamais poderia ter sido sequer síndico de um condomínio, ainda mais presidente da República, tudo isso aí vai para a conta da Lava Jato. Sim. Eles pensam que não, mas vai. E aí, é claro, a imagem dessas pessoas já era, né? São esses super-heróis que, inclusive, se locupletaram, né, das benesses, tentaram criar fundação milionária, venderam livros, ganharam diárias, deram palestras pagas. Todas essas pessoas aí, eu sei bem qual é o resultado deles na história do Brasil, será na lata do lixo, sem dúvida alguma. Acho que nem um lixo merece. E a gente só vai conseguir ver isso em alguma, né, daqui a alguns anos, né? A história vai contar. Para a gente terminar, até pegando esse gancho sobre o lavajatismo, que inclusive criou a base do bolsonarismo, por assim dizer, né? Uma coisa tem muita relação com a outra. Eles se venderam justamente como os bastiões da luta anticorrupção, enfim. E o que a gente está vendo agora é justamente o oposto, né? Essa mancha envolvendo o sistema de justiça, tudo isso que a gente está falando. Minha pergunta é a seguinte: em que pese, não estou falando do ex-presidente Lula, tá? Não estou. Estou falando da Operação Lava Jato como um todo, no sentido do propósito dela lá atrás, que é o combate à corrupção. Eu já fiz essa provocação, professor, outras vezes nas últimas semanas para outros colegas seus, especialistas, com quem eu já conversei aqui. Minha pergunta é a seguinte: combater a corrupção, que inclusive corrupção mata, por sinal, é um propósito
justo, honesto, né? Bacana. Mas, diante dos fatos, essa operação que pretendia combater a corrupção e que é corrupta, né, no seu cerne, na sua base, futuramente, futuras operações que venham a combater a corrupção, diante dessa situação da Lava Jato, você acredita que as pessoas vão ficar descrentes com relação a esse combate à corrupção? Maria Tereza, essa operação utilizou este termo combate à corrupção como um slogan, né? Uhum. Ela nunca teve interessada em enfrentar corrupção nenhuma. Ela é corrupta, né? Ela corrompe e é corrompida, né? Na natureza, né? Então, é lógico que ela está completamente deturpada. Eu lamento dizer que nesse processo todo, em todo esse conjunto de ações que foram realizadas, certamente há muita gente aí que merecia pagar pela lei, pelos crimes cometidos. Eu não estou falando do presidente Lula, contra quem nada se comprovou. Sim. Eu estou falando de muita gente. Você sabe muito bem de onde é que apareceram os atos de corrupção, porque, exceto o presidente Lula, que eles dizem que esconde tão bem o dinheiro que não aparece, né? É uma lorota que não é possível acreditar nisso, apareceu dezenas de milhares de reais em mala no apartamento do Gedel, apareceu o anel de diamantes no dedo da esposa do ex-governador não sei de quê, aparece o áudio do sujeito falando, a gente tem que colocar uma pessoa que a gente possa ferrar. Então, assim, essas coisas, muita gente aí vai poder, eventualmente, se tiver sido tido o seu processo tratado dessa maneira negligente como foi tratado no caso do Lula, quer dizer, o uso do direito, além das possibilidades jurídicas, para estabelecer uma coação, todo mundo vai poder aí buscar. Eu citei 3 situações que nem sei se estão envolvidas na Lava Jato, mas só para você ver que assim, quem teve o seu processo de fato alterado de forma esdrúxula pela Lava Jato vai poder buscar anulação. Eu não tenho a menor dúvida disso. A culpa é do Estado, que não soube utilizar a quantidade de recursos que tem em mãos para fazer o serviço bem feito. Porque o que acontece é o seguinte, você já tem leis que são leis restritivas, você tem uma polícia, você tem um órgão ministerial, você tem um aparato judicial, você tem toda uma estrutura para fazer esse tipo de investigação, esse tipo de denúncia e o julgamento. Mas você faz da forma errada, lamentavelmente, por isso que o problema da Lava Jato não pode ser tratado pelo brasileiro como uma questão pessoalizada contra o Lula, contra quem quer que seja. Ali foi um crime contra o Estado. Essas pessoas, elas puseram abaixo toda a credibilidade de um aparato que existe, que custa caro, que custa recurso, puseram abaixo toda a credibilidade disso e nós vamos ter que resgatar, porque a gente precisa das instituições. Agora a gente precisa das instituições que funcionem, né? A Lava Jato, ela, dentre outras coisas, ela agiu contra si, contra as instituições que ela tem. Por isso que você vê, por exemplo, ex-procuradores da República dizendo que aqueles procuradores da Lava Jato, eles são uma vergonha para o Ministério Público, porque eles jogam a imagem da instituição inteira do lixo, né? O Moro, ele hoje é tratado, você vê o ministro Gilmar falando, como uma pessoa que envergonha o judiciário, porque é a credibilidade do judiciário depois que vai pagar pelo ato criminoso que esse ex-juiz praticou, que ontem eu escrevi um texto dizendo que é o anti-juiz, nem juiz ele porque um juiz não faz o que ele fez, né? Um juiz tem responsabilidade com o processo, um juiz ele sabe a responsabilidade que é ter a atribuição honrosa de exercer a jurisdição em nome do Estado. Exatamente o que o Moro não fez. Então, depois nós vamos ter que recuperar tudo isso, porque o que eles fizeram também foi à margem do conhecimento da Procuradoria-Geral. Assim, eles foram, claro, endossados, né? Porque eles tinham tanta força, eles tinham uma ação tão teatralizada, tão fortemente vinculada ao interesse da população, porque tinha havido um apelo midiático muito grande, que eles vinculavam os tribunais superiores. Ninguém em cima ousava dizer absolutamente nada contra a Lava Jato, né?
Sim. Mas eu acredito que, independentemente disso, aí é a situação que nós vamos ter que aceitar, né? Nós não vamos poder fazer o contrário. Por causa do prejuízo das instituições, nós vamos fazer de conta que tudo que aconteceu foi ilícito e passar a borracha. Não, não pode, né? A gente tem que conhecer os erros, inclusive, para não repeti-los. Muito bom. Conversamos com o advogado Marcelo Shoa, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, Unifor, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. O Shoa, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na Rádio Brasil Atual, por nos ajudar a entender, né, tudo isso. Vamos seguir acompanhando, claro, porque terão novos desdobramentos. Uma boa quarta-feira e até a próxima. Maria Tereza, muito obrigado. Estou sempre à disposição. Queria só dizer que nos casos que eu citei não cabe anulação de nada, hein, daqueles criminosos. Eles assumiram, ali são pessoas que confessaram seus crimes. Eu citei só por citar, deixar isso muito claramente. Claro, né? Claro, sim. Mas um bom dia para você, um bom dia para todos que nos escutam. Enfim, estou à disposição. Obrigada. Valeu. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.